Bom, vamos nessa. Me fizeram uma pergunta muito interessante sobre quais são as responsabilidades da Soft House face à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, a pergunta ela é simples de responder em certo sentido, mas ela esconde uma complexidade. Mas a forma de resolver essa complexidade é bem simples. Tá? A Soft House vai cuidar dos dados, sim ou não? Essa é a primeira coisa. Tá? Por que essa pergunta é importante? Porque se ela vai cuidar de dados, então não interessa se ela é a produtora do software ou não. Ela é simplesmente uma controladora. É uma das figuras que está ali, que ele é o controlador dos dados. Se os dados estão sob o controle, sob o cuidado da Soft House, não faz diferença nenhuma se ela é produtora ou não de software. Então, nisso daí, ela se encaixa nas gerais da lei e é simples, as exigências de uma controladora qualquer. Agora, se ela não é a controladora dos dados, ou seja, quando a Soft House faz o software, entrega para o cliente do software, esse software vai estar rodando lá no banco de dados do cliente. Quais são então as responsabilidades da Soft House? Eu fiz um pequeno resumo, eu estou escrevendo o artigo ainda e devo confessar que está bem complicado, eu tenho que reduzi-lo ainda, mas eu elenquei algumas coisas que eu acho que são chaves. A empresa de criação de software, quando não é a controladora de dados, é responsável pelo quê? Mapear os riscos de vazamento de dados pessoais e ou sensíveis aos que o cliente da Soft House está exposto usando o software que a Soft House está provendo. Ele tem que mapear, tem que haver, além da documentação que supostamente tem que ser entregue, além do treinamento, tem que haver um mapa muito claro de dizer, olha, essa tela aqui, esse relatório aqui, tá? Isso pode dar lugar a vazamento de dados, por exemplo, ou a mau uso. Indicar ao seu cliente qual que é o uso correto dos dados. Ou seja, este meu software faz tal e qual coisa e o jeito certo de usar os dados é este. Né? Isso é importante para que o cliente fique ciente de quais são as suas responsabilidades sobre os dados. Terceira questão, municiar seu cliente com todas as ferramentas necessárias para que este possa controlar de fato seus dados. Isso é importantíssimo. Como que vai operar o backup, por exemplo, como que vai ser a restauração do backup, como que vai cuidar do consentimento, onde que fica o consentimento. Tá? Se você já viu outro vídeo meu, você sabe de que a gente tem a visão de que uma questão são os dados e outra é toda a trilha de auditoria e a trilha de consentimento, são coisas diferentes. Tá? Mas a Soft House tem que municiar o seu cliente com todas as ferramentas necessárias para que este cliente possa de fato controlar os seus dados. Instruir, essa seria então a quarta, instruir seu cliente sobre os descartes. Como que é o descarte correto dos dados? Assim como, por exemplo, quando alguém vai assumir o TI e você ensina a ele que se ele vai substituir um HD, ele tem que estragar o HD, tem que fazer de uma forma com que ele se torne inútil fisicamente. Tudo bem que ele parou eletronicamente de funcionar, mas você tem que, sei lá, passa uma serra de lado a lado nele, porque os dados ali não podem ser recuperados. Assim também, o cliente tem que ser instruído sobre o descarte correto dos dados. E aqui vai uma brecha bem grande. Tá? Isso inclui o material impresso. Não é apenas a parte eletrônica. Isso inclui toda aquela impressão feita, como que isso vai ser descartado, os trituradores que tem que haver, às vezes há um departamento para cuidar de documentos, como ele tem que se comportar, etc. A outra questão, eu acho que é a quinta, né? 1, 2, 3, 4, 5, sim? A quinta, conscientizar seu cliente sobre os riscos e impactos financeiros e legais
pelo vazamento de certos dados. Tá? Em geral, o cliente final não tem noção das exigências da lei. Ele acha que, por exemplo, porque tem apenas um computadorzinho isoladinho, ele está isento da lei. Inclusive tem aqueles que acham que porque não tem computador, a lei não lhes atinge. Não. A Lei Geral de Proteção de Dados trata sobre os meios eletrônicos e os não eletrônicos. Então, conscientize seu cliente. Diga, querido, se você não tomar resguardo dos seus dados, os dados que estão sob o seu cuidado, então, olha, né, as consequências são tais e quais. Isso, quando eu falo em conscientizar, eu estou dizendo que a Soft House tem que ter uma sequência de documentos que acompanhem tudo isto que estou elencando aqui e tem que ser assinado, né, física ou eletronicamente, pelo cliente. Dizer, estou ciente, eu entendi, tá? Para transferência de responsabilidade. Tá? Lembre-se que você não está controlando os dados, se você está controlando é outra coisa. E o último ponto que eu elenquei aqui, que essa lista não precisa ser exaustiva, alguém pode colocar mais coisas, evidentemente, tirar, modificar, tal, mas esclarecer que a responsabilidade por indicar um encarregado é do controlador, o operador, e não da soft house. Né? Existe a figura do encarregado dos dados. E não é a soft house que tem que indicá-lo. A soft house faz o software, entrega o software, instrui a pessoa, ajuda ele a instalar, faz tudo. Mas o banco de dados está na casa na casa que eu digo, na casa legal, né? Do cliente, está tudo lá. Tá? Está sob a responsabilidade dele, mas também está sob a responsabilidade dele nomear o encarregado, que é o que faz, né, o vínculo um com o outro. Esse é meu resumo. Tá? Eu estou ainda escrevendo artigo, gostaria de ouvir, evidentemente, as críticas sobre isso. Muito obrigado. Abraço.